de colocar o aluno no centro do aprendizado, ou seja, o agente do aprender, né, é o aluno, tá? Fala, meus queridos e minhas queridas, pessoal mais hidratado desse Brasil, tudo bem com vocês? Gabriel aqui de novo. Bom, gente, primeiramente, né, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que não pode faltar. Gente, vamos aqui então para o nosso aulão de aprender a aprender, tá? A gente vai falar um pouco sobre essas metodologias ativas de aprendizagem, tá? Essa ideia de colocar o aluno no centro do aprendizado, ou seja, o agente do aprender, né, é o aluno, tá? O professor é apenas um mediador, né? Geralmente o ensino tradicional coloca o professor como centro, né, o tutor, né, como centro ali do conhecimento, mas a metodologia ativa muda isso um pouquinho, como a gente vai entender hoje. E o nosso objetivo aqui com essa aula é instigar vocês ao mundo, digamos, pós-escola ou pós-faculdade, o mundo que não fala o que você tem que aprender depois, o mundo que não fala o que você tem que ter claro na sua mente, são os objetivos que você tem que colocar, né? É uma maturidade intelectual, digamos assim, né? É o que todo mundo fala, aprendi a estudar depois que eu entrei na faculdade, né? O meu caso, em particular, eu fui um pouco antes, né? Porque eu tive um ensino médio muito precário mesmo, né? Então eu tive que estudar, eu queria prestar o vestibular mais difícil do país, falei, vamos prestar, né? E eu tive que aprender a estudar pra isso. Então, assim, sempre vem, assim, como uma necessidade, mas, pô, por que não aprender pela via mais tranquila do que experiência e dificuldade, né? Por que não aprender tudo isso com compartilhamento, né? Aprender a partir da conversa, né? Da experiência alheia, né? Não que isso aconteça com vocês, né? Então vamos lá, gente. Eu não sei se alguém já vai falar de metodologias ativas, né? Eu acho que isso já vai dar um bom norte aqui do que a gente vai falar, beleza? Então vamos lá, aprendendo a aprender. Metodologias ativas. Inclusive tem um vídeo com o mesmo nome do Fábio Akita, né? Que é o Guia Definitivo de Aprender a Aprender, que eu recomendo assistir, viu, gente? Só que ali é bastante uma chacoalhada. Eu vou começar com uma chacoalhada e vou tentar acalentar vocês e direcionar vocês, tá? O vídeo lá é bem interessante, recomendo que vejam, tá? Só não fiquem muito pra baixo, acho que vale a pena ver e entender ali a ideia que está sendo colocada. E bom, eu vou dar uma chacoalhada com vocês com um texto clássico. Na verdade, uma carta, eu já vou mostrar de quem. Não vou falar quem é ainda, tá? Mas é que chegaram ali pra esse fulano e perguntaram pra ele: Ei, o que é esclarecimento? Fizeram essa pergunta no contexto do iluminismo, né? E esclarecimento é realmente essa ideia de clareza mental, né? Ser esclarecido seria ter clareza mental, né? Tanto que o iluminismo, essa ideia de iluminação, ela é mais do que física da coisa, né? Mais do que mecânica, digamos assim, de inventar coisas, mais do que, sei lá, iluminar ruas, não, era iluminar mentes, né? Era a época em que começou a se difundir a educação, começou a se difundir a ciência, começou a difundir essa ideia de autonomia, de liberdade, né? Então o iluminismo é muito importante para o mundo por causa disso, né? Que começou a combater seitas e poderes estabelecidos, certo? Então, aqui tem um texto muito bom de um dessas cabeças aí do iluminismo, não vou falar quem é, quase que eu falei aqui, tá? E perguntaram a ele o que é esclarecimento, tá? Eu vou ler junto aqui com vocês para dar ênfase e fazer os comentários pertinentes aqui, tá? Ele diz assim: esclarecimento significa a saída do homem de sua minoridade, pela qual ele próprio é responsável. A minoridade é a incapacidade de servir seu próprio entendimento sem a tutela do outro. Vou explicar um pouquinho, tá, gente? Aqui a minoridade que ele tá falando não é simplesmente a minoridade de idade, né? Fez 18 anos, fez 21 anos em outros países, né? Não, a minoridade intelectual, tá, gente? É a minoridade da mente, ou que quer seja da alma, tá? Essa minoridade que faz com que você não seja capaz de julgar e entender as coisas por si mesmo, sem a tutela do outro, tá? Continuando, é a si próprio que se deve atribuir essa minoridade, uma vez que ela não resulta da falta de entendimento, mas da falta de resolução e de coragem necessárias para utilizar seu entendimento sem a tutela do outro. Aqui ele corrobora com o que diz um filósofo antes dele, eu tô dando pista, chamado Descartes, né? Que Descartes falava que o bom senso é igualmente compartilhado a todos, ou todo mundo tem bom senso, todo mundo tem razão, né? Em outras traduções ele chama de luz natural, é compartilhado igualmente a todos. Luz natural é a razão, é a capacidade de usar a razão, tá? Então, ele corrobora essa ideia que a razão é uma coisa, né? Uma entidade dividida entre todos, né? Que todo mundo tem, né? E que, aqui no caso do entendimento, né? O entendimento, que é essa capacidade de entender, capacidade de raciocinar, capacidade de lançar luz sobre as coisas, né? A clareza, a razão, que chama de luz natural no latim, né? Ela não é, a minoridade não é falta disso. Todo mundo tem. Ele fala, ó, todo mundo tem, só falta a resolução e a coragem necessária de utilizar esse entendimento sem a tutela de outro, sem um tutor. Seja ele qualquer coisa, né? Um livro ou uma pessoa, enfim. Aquelas pessoas que sabem, seguem muito. Inclusive, os iluministas são muito importantes para a fundação da democracia, inclusive por isso, né? Porque imagina, antes todo mundo só seguia um líder, né? Um rei, né? Um monarca, ou um guerreiro de batalha, né? Ainda tinha muito disso, né? Até mesmo depois do Renascimento, né? Então, é ali que teve essa preocupação de as pessoas terem liberdade de pensamento, tá? Tem a ver com isso também, tá? Então vamos lá. Tenha a coragem de te servir de teu próprio entendimento. Tal, portanto, é a divisa do esclarecimento. Então o que ele está dizendo? Esclarecimento é ter a coragem de utilizar seu próprio entendimento. Quem não usa seu próprio entendimento, por si próprio, né? Por sua própria vontade, conduzindo sua própria razão, não seria esclarecido, né? E ele continua aqui. Aqui já vai ter quem que falou esse cara aqui, ó. Mas vou chegar lá. Então. Aí ele chega agora e dá uma chacoalhada na pessoa que tá lendo assim, fala, ó, aqui, ó, esse é o problema. Não. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma parte tão grande dos homens, ou das mulheres, ou de todas as pessoas, tá? Que na época escrevia homens como sinônimo de pessoas ou humanidade, tá, gente? Não era sim uma questão de gênero também, tá? Mas aqui tá a tradução do jeito que tá no texto original, tá? Mas entenda-se dos homens para pessoas ou humanidade como quiserem. Libertos há muito pela natureza de toda a tutela alheia. Comprazem-se em permanecer por toda a sua vida menores. Olha o que ele tá falando. Lembra que ele falou da minoridade, né? Que é a minoridade intelectual. Que é essa falta de coragem, resolução, determinação, de usar o próprio entendimento, né? De deixar a razão, sua própria razão ser conduzida, né? De conduzir sua própria razão, né? E ele fala que as pessoas permanecem, às vezes, toda a sua vida nessa minoridade. Ele fala que assim, tem pessoas que preferem, comprazem-se permanecer menores. Ué, por que disso? Né? E é por isso que é tão fácil a outros instituírem-se seus tutores. Então, ó, ele fala tutor aqui, mas o que ele está querendo dizer com tutor? Vamos lá. É tão cômodo ser menor se possui um livro que possui entendimento por mim, um diretor espiritual que possua consciência em meu lugar, um médico que decida acerca de meu regime, etc. Eu não preciso, eu mesmo, esforçar. Então, o que ele quer dizer com tutor? É tudo aquilo que a gente terceiriza nosso entendimento, tá? Na época dele, o Kant não sabe tudo, tá, gente? O Kant, ele era assim, o pica da época dele, gente. Assim, até descobertas astronômicas ele regeu, né? Dizem que depois de Kant que realmente separou-se ciência da filosofia, né? Por causa do próprio Kant, né? Da própria crítica da razão pura dele, né? Que ele cria o caminho seguro para uma ciência e demonstra que deveria ser um corpo de conhecimento diferente da filosofia, né? Então Kant, assim, ele foi o cabeça da época dele, né? Então esse negócio do médico, você acha que hoje em dia não cabe mais. Mas qual que é a ideia dele? Assim, eu não terceirizar as decisões.
né? Eu não vou terceirizar, eu não vou dar, digamos, a minha tomada de decisão para um livro qual seja. Vamos supor, sou muito fã aqui, sei lá, desse livro aqui, Arte de Pensar, e aí tudo que está aqui é o que vai decidir e reger minha vida, né? Ou antigamente na Grécia Antiga, né? É até curioso, qual que era a formação dos gregos, assim, pré-socráticos, né? Antes dos filósofos ali, né? Especialmente antes de Aristóteles. Era decorar todos os poemas de Homero e Hesíodo. Se você decorasse todos os poemas de Homero e Hesíodo, você era um cidadão grego, formado na escola, né? Você tinha que decorar os poemas e entender o que eles estavam dizendo. E a reclamação ali do Platão e dos filósofos é que eles viviam usando esses poemas de lema para tudo da vida. Né? Tudo da vida tinha algo de Homero e Hesíodo que poderia resolver. É isso que eles diziam mesmo, assim. Todo conhecimento que há de saber tem Homero e Hesíodo. Então, todo código de conduta de vida, tudo que era verdade ou não para eles, eram esses poemas de Homero e Hesíodo. E isso, de acordo com Kant aqui, é absurdo. Né? A gente tem que fazer o uso da nossa própria razão. A gente tem que fazer o uso da nossa própria capacidade de tomar decisões. Né? Eu não posso deixar que outros possuem consciência em meu lugar. Eu não posso deixar que outros decidam por mim. Né? E o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Né? É um texto forte, é um texto muito interessante. O que é ser esclarecido? É ter essa capacidade de fazer o próprio da razão. Tipo assim, não entendi tal coisa. Vamos colocar no nosso contexto aqui um pouquinho para não ficar tão longe, né? Não entendi uma coisa. Eu não vou culpar seja quem for por isso. Não, fala, peraí, o que eu preciso para entender tal coisa? Vamos conduzir minha razão. Eu consigo inferir onde ele está chegando? Não. Tá, o que eu preciso pesquisar para conseguir isso? É você não terceirizar. Olha, a gente não pode terceirizar decisões nossas. Assim, se a gente vai ter ou não um filho, por exemplo, a gente pode falar para um terceiro dizer isso para nós? Não. E a gente não poderia terceirizar também nossa capacidade de conhecer o que a gente tem que aprender ou não, ou como a gente aprende ou não. Porque às vezes a maneira que eu falo não é a maneira que você aprende. Então, assim, você vai falar que você não aprende porque o jeito que eu ensino não é o jeito que você aprende? Por que você não toma as rédeas do seu próprio aprendizado? Entende? Então, basicamente, isso tem a ver com esclarecimento. Cada um vai ter uma forma de aprender o mundo, aprender com dois E's aqui, tá? De absorver, né, conhecimento, né, de compreender as coisas. E faz-se necessário entender como a gente funciona, entender como a nossa razão, nosso entendimento aqui, né, funciona, e fazer esse esforço para buscar esse conhecimento, tá, gente? Então, por isso que ele fala aqui, as pessoas permanecem na minoridade porque eles depositam todas as decisões importantes, toda a sua vida em tutores. E tutores pode ser livro, pode ser diretor espiritual, pode ser qualquer coisa, qualquer profissional e tal. E é muito comum, né? Hoje, com essa era de influencers, né? É muito comum as pessoas depositarem decisões da vida, ou até perguntarem coisas do tipo, como eu devo educar meu filho para influencers, né? Ora, isso é sinal de minoridade, né? Isso é sinal de falta desse esclarecimento, de falta de ter a coragem de usar o próprio entendimento. Confiar, sim, eu sou dotado dessa luz natural, né? Dessa razão. Sou dotado da capacidade de razão, por que eu não utilizo, né? É aquele famoso brio lá que o Clóvis de Barros Filho fala, né? Aquele vídeo famoso, né? Tem que ter brio, né? O cara criou isso há 2 mil anos atrás, você já descobriu do zero, né? Você só tem que sentar e entender. Não é possível que você não entenda, né? Você tem que ter brio, tem que buscar ali, né? Entender. É até bonito o discurso. Depois você vê isso aí, tem que ter brio, acho que vocês encontram isso aí, do Clóvis de Barros Filho. É, Enfim, mas é exatamente sobre isso, sabe? A gente não pode terceirizar o nosso aprendizado também. Né? Tipo, a gente não pode confiar que nosso aprendizado dependa totalmente da escola, ou do professor em questão, ou de um tutor. Não, depende da gente. O aprendizado não pode ser terceirizado. Essa é a coisa importante. Nem nenhuma decisão, tá, gente? E ser esclarecido significa isso. Significa aquela pessoa que não vai terceirizar nada, que faz o uso da sua razão com coragem, determinação e resolução. Beleza? Vamos seguir então aqui. Então, basicamente, ser esclarecido é a capacidade de fazer uso da própria razão, sem intermédio. Buscar por si próprio o conhecimento necessário para completar seus objetivos. Mais claro impossível, né, gente? Acho que aqui tá bem claro aqui. Ok, mas a gente é ensinado para atingir isso? Acho que até já comentei, né, gente? Infelizmente não, né? A gente, olha aqui, isso é uma foto dos anos 40, tá, gente? Olha como eram as salas de aula. Isso aqui é de escola top, tá? Do Brasil dos anos 40, tá? Não é uma escola pública, por exemplo. Mas olha o que mudou de lá para hoje. Né? Não mudou nada, tá? Tem algum problema com o modelo tradicional de educação? Tem vários problemas, mas eu não vou julgar e não julgo porque tem uma história toda pela qual esse sistema chegou até os dias de hoje, tá? E a grande porque é economia. É muito mais barato fazer um sistema educacional assim, né? Você precisa de um professor para uma turma de 40, às vezes 60 alunos, né? Uma sala bem amarrotada. Você não precisa de muito recurso, né? Digamos assim, aulas ideais, né? De metodologias mais ativas, seriam um professor para 20 alunos, né? Mesas maiores, né? Depois eu vou mostrar ali para vocês um exemplo, né? Mas enfim, é porque tem a questão da economia, tem a questão de, dá certo, né? Porque assim, algumas pessoas realmente vão conseguir aprender bem nesse sistema de ensino, centralizado no professor, né? Tem pessoas que não. A questão é que assim, na parte de ser criança, né, é complicado, né? Porque criança, tipo, realmente não vai ter ainda essa maioridade intelectual, não tem como. Então, assim, é condenável. Mas a gente, estando nessa situação, a gente pode escolher aprender ou não, né? Aquilo lá que a gente falou, a gente não pode terceirizar algo tão importante quanto o aprendizado, né? Então, olha, o modelo tradicional, ele é passivo, tá, gente? É o contrário de ativo. Por que ele é passivo? Porque tudo que o aluno tem que fazer ali é ver e ouvir. Só. Às vezes escrever, ler alguma coisa. E tudo isso são formas passivas de aprendizado. Né? Ele não está buscando o conhecimento dele. Inclusive é por isso que muita gente fala que eu aprendi a estudar na faculdade. Por que muita gente fala, aprendi a estudar na faculdade? Porque é na faculdade que o professor chega e fala, é isso que você tem que saber. E, pô,
Entendeu? É isso e pronto. Vão fazer isso. E aí, se você não estudar, você toma bomba. E aí você tem que aprender a buscar o que você tem que estudar, buscar as referências, a correr atrás, ser agente ativo do seu conhecimento. E é aí que você aprende de verdade. Isso eu tô falando em universidades públicas no geral, tá, gente? Em privado isso não acontece muito, porque a privada tem uma preocupação com a retenção daquele aluno, né? E o aluno vai ficar na faculdade se ele sentir que está aprendendo, se ele sentir que está evoluindo e se ele sentir que suas aulas são boas. Então tem essa preocupação com retenção. Então isso não vai acontecer. Raramente acontece e acontece com mais frequência em faculdades privadas de alta mensalidade, né, de alta validade no mercado. Porque assim, por exemplo, entrando numa PUC São Paulo da vida, as pessoas sabem que estão indo lá por causa do nome da faculdade. Então, os professores que estão lá não têm tanta preocupação de retenção, porque a faculdade é isso, você quer um diploma com esse peso, né, com essa validade, você tem que passar por isso. Mas na maioria das privadas vai ter essa preocupação com retenção, então não vai ter isso que eu estou falando, que hoje as pessoas realmente aprendem a estudar na base do... Mas assim, eu também não concordo muito com isso, mas é aí que as pessoas aprendem, porque basicamente o professor de universidade pública, né, ele pega o cara ali pelo cu da calça e joga no meio da água e fala, não foda-se se você sabe nadar ou não. Né? Agora eu não censurei, mas tudo bem. Vocês têm tudo mais de 18 aí. Então, assim, dane-se se você sabe nadar ou não. Né? Você vai ter que nadar. Você vai ter que nadar. Você vai ter que se virar ali. Né? Então, assim, isso faz uma forma mais ativa de se aprender. Ativa no sentido de que eu vou escolher as minhas leituras, a sequência das minhas leituras. Eu vou ter que correr atrás daquele conhecimento. Não é o professor que está dando para você ver e ouvir ali, ler, escrever, já está aqui o texto bonitinho para você ler, você lê esse texto, depois esse texto. Não, você tem que só aprender aquele conteúdo até o fim do bimestre e é isso. Né? Então, essa é uma das diferenças entre metodologia passiva e ativa, tá, gente? Beleza. Então, isso implica que a gente fica muito dependente de um tutor, né, e do conteúdo ofertado. Então, a gente não sabe buscar o que tem que estudar. A gente não sabe por onde começar. A gente não busca sozinho o conteúdo. Raramente. Né? Então, a gente tem pouca capacidade do famoso se virol, né, de se virar. Né, de buscar o conhecimento, estudar e aprender. Aqui tem uma comparação entre a sala tradicional, né, e uma sala de algum lugar que tem metodologias ativas. Né? Repara onde que está o foco. Né? Uma aqui, as fileiras alinhadas, né? E o foco tá no professor. Você vê que bem claramente tem um caminho ali para o professor ficar, um microfone. Não sei se é um microfone. Ah, é uma luz no coisa, achei que era um microfone. Mas enfim, um telão ali para você ver e ouvir. É isso. Né? Enquanto ali na metodologia ativa, o que vocês imaginam que acontece ali? Né? Ficam pensando nisso. Eu vou mostrar aqui um negócio depois que vocês vão entender. Mas ficam pensando como se funcionaria uma aula nisso daí. O professor tem lugar de foco? Pensa isso. Quem tem lugar de foco ali? Né? Então vamos lá. Então, em outras palavras, não sabemos, no geral, né, pesquisar e aprender sem a necessidade de tutores. A gente não sabe se virar. Tá? No vídeo que eu recomendei para vocês, lá do Guia Definitivo de Aprender a Aprender, do Fábio Akita, ele fala muito sobre se virar. Na verdade, a nota do vídeo dele é isso. Se vire, se vire, se vire. Aprender a se virar. Tentativa e erro, se vira. Né? E justamente por causa disso que ele bate nessa tecla. Né? Nos nossos ensinos, na nossa formação, digamos assim, a gente não aprendeu a se virar. Tá? E o que a gente pode fazer para enfrentar esse problema? Né? Eu falei ali de algumas coisas, né? Vocês viram o texto do entendimento lá, né? O que é esclarecimento. Beleza. Então, isso é com o uso de metodologias ativas ou metodologias da pedagogia ativa, tá, gente? Vamos conversar um pouco sobre o que é isso. Vamos olhar aqui primeiro nessa pirâmide da aprendizagem, né? Esse William Glasser aí foi um pedagogo muito importante aí. E ele criou essa pirâmide, né, assim, realmente baseada em estudos, né, em que ele categorizou, né, o quanto a gente aprende em cada nível de atividade, tá? E aí, né, chamaram até os 50% de método de aprendizagem passivo e os outros de 70 a 95 de ativo, tá? Então, gente, isso aqui é fato, tá, gente? A gente aprende apenas 10% do que a gente lê, 20% do que a gente escreve, 30% do que a gente observa, 50% vendo e ouvindo, né, no caso de vídeos, né? Por isso que muita gente fala, eu gosto de aprender em vídeo, tá? Porque de fato, em vídeo você aprende muito mais do que escrevendo, do que lendo, né? Observando alguém fazer, né? Assim, aprender mecânica, né? Você vai observando ali o mecânico, o jeito que ele mexe nas peças, né? A gente aprende melhor também, né? Mas e aí, qual que é a nata do bolo aqui? Onde a gente aprende mais? Discutindo o que a gente aprendeu, ou seja, questionando. Por que isso? Por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? Né? Eu tenho certeza que muito grande parte de vocês são craques em futebol, porque vocês discutem futebol todo santo dia. Ou vocês são craques em, sei lá, BBB, porque discutia BBB todo dia. Mas vocês já pararam para discutir matemática algum dia na escola? Já pararam para discutir software algum dia? Né? Por que a gente é muito bom no que a gente discute? Eu tenho certeza que vocês devem ser ótimos professores sobre futebol, ou sobre a história do time de vocês, ou sobre algum videogame. Nossa, videogame, você vê os fóruns de videogame, a galera ferve ali na discussão, né? De anime também, nossa, esses fã-fóruns de anime, a galera, não só fóruns, nos Reddits também da vida, né? A galera discute teoria de anime é doidado. Essas pessoas são gênias em teoria de anime, cara. Mas por que elas não estão discutindo outras coisas também? Né? Por que elas não percebem a validade dessa discussão de questionar, por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Por que isso? Por que disso aquilo? Né? Então, assim, é o poder de questionar o conhecimento que você está recebendo, perguntar o pra que disso. Né? E discutir com os pares. E veja que assim, discutir significa ter pares para discutir. Olha a importância aí do Discord, gente. Vocês estão ali com uma mina de ouro nas mãos, que é esse nosso Discord. E lembra aqui, ó, essa mesinha aqui, essas duas imagens? Agora vocês entendem o propósito da metodologia, um dos propósitos da metodologia ativa, de ser essa mesa, um de frente para o outro? É realmente a discussão. É o poder falar sobre o que eu estou aprendendo, questionar o que eu estou aprendendo. É o uso da razão. É o uso livre do nosso entendimento. Né?
E depois disso a gente tem o praticar, né? Que de fato, primeiro, né? Geralmente eu acho que isso aqui até segue uma sequência, né? Primeiro eu vou questionar, discutir, perguntar o porquê, para que disso, por que daquilo, né? E aí, entendendo por que eu tô fazendo as coisas, eu vou praticar, óbvio. Aí eu vou, já sei como executar, já sei por que eu tenho que fazer cada coisa, ou por que eu posso ou não deixar de fazer alguma coisa, o que eu não posso deixar de fazer e por quê. Eu já tenho isso bem estabelecido. Então, eu vou praticar, eu vou fazer um negócio, vou fazer um projeto, né? E é legal que esse projeto seja autodefinido, ele seja parte do próprio aluno, né? E com a prática, você tem mais assimilação, 80% que você pratica, você vai aprender. E se você ensina, então? Aqui que tá o negócio. Se você ensina, você retém, aprende 95% do que você ensina. É muito louco. E tipo assim, e tem sistemas de educação inteiro baseados nesse estudo. E funcionam, tá, gente? Funcionam. Tem, tem metodologias tipo Waldorf que são bem ativas, Piaget, enfim, Montessorianas, né? Tem várias vertentes que seguem essa pirâmide de aprendizagem e fazem metodologias ativas, né? E o ensino público da Dinamarca segue isso. Tanto que quem ensina, a maior parte do conteúdo não são professores, são os próprios alunos se ensinando. E as salas são conjuntas, né? Se eu não me engano, são 2 ou 3 anos juntos, né? Tipo, quarta, sexta série, por exemplo. E todo mundo se ensina, os mais velhos ensinam os mais novos, vice-versa, né? Então, essa troca de um aluno ensinar outro faz que todo mundo, quando saia do ensino formal, seja, além de autônomos, independentes e esclarecidos, né? Eles sejam muito assim, né, dominantes, né? Tenham muito domínio naquilo que eles aprenderam na escola. Né? Eles realmente sabem. Né? Tem a prova Brasil, por exemplo, que é uma prova que testa os conhecimentos de ensino fundamental 2 aqui no Brasil, e 95% reprova em matemática. Esse é um dado real do Brasil, preocupante. 95% das pessoas que fazem a prova Brasil não tiram mais que 7 em matemática. Pra ver assim, o quanto que é chocante, né? Enquanto eu tenho certeza que colocar isso na Dinamarca, 90% vai gabaritar o negócio. Né? Então é isso, gente. Vocês têm outra mina, a mina de ouro que eu falei, né? O Discord ali, também serve pra isso. Tanto que algumas pessoas vieram perguntar pra mim, Gabriel, como faz isso? Eu confesso que eu tava meio sem tempo, mas eu falei, ó, pergunta lá no grupo, alguém vai te ajudar. Né? Justamente por isso, porque você não só se ajuda, né? Eu tô perguntando, resolvendo um problema meu, mas você ajuda um colega a aprender. Porque ele ensinando, ele vai assimilar mais ainda o que ele aprendeu. Né? Então é uma metodologia de ensino mais ativa. Então essa cooperação, né? Poder discutir, poder praticar, poder ensinar em pares, é metodologia ativa pura. E é o que faz a galera avançar. E é isso que faz a comunidade de dev ter evoluído tanto nesses últimos 2 anos, né? Com a aceleração aí do Covid, né? As comunidades online ficaram mais aquecidas, né? E tanto de ferramenta e tecnologia que não surgiu nesse tempo, né? Exatamente por causa dessa cooperação. Em discussão e ensinar um ao outro. E daí todo mundo fica melhor no final do processo. Todo mundo cresce no final do processo, tá, gente? Então, sempre pensem nisso. Sempre pensem nisso. Pensa nos métodos ativos de aprendizagem, como eles ajudam a gente. Promovam discussões, promovam dúvidas, joga dúvida ali, questionem, ensinem um ao outro, interajam. E isso, vocês têm uma mina de ouro na mão, que é esse Discord, cheio de gente interessada em aprender, né, com esse gás por aprender. E chega de ser passivos. Olha, ó, entendam bem, né? A pirâmide não está dizendo que o conhecimento passivo é inútil. Não. Ele está dizendo que o conhecimento passivo é um passo para o conhecimento ativo, né? O método aprendizado ativo. Né? E que assim, não, é melhor a gente focar no que faz a gente assimilar muito bem o conteúdo do que focar no que faz menos. Né? A gente deveria ver e ouvir menos, né? Ou ler e escrever menos, mas discutir, praticar e ensinar mais. Né? Mas é necessário, né? Como que eu iria ensinar para vocês sem ter escrito essa aula? Né? Ou sem ter lido sobre o assunto? Sem ter observado meus professores da faculdade? Sem ter visto vídeos, ouvido audiobooks, que seja? Não teria como, tá? É tudo um processo. Mas a gente tem que focar muito mais em discutir, praticar e ensinar. Né? E discutir, coloque aqui também questionar, né? Acho que questionar e discutir estão ali no mesmo patamar, tá? Então aqui tem um trecho sobre a metodologia ativa, né? Então, para se envolver ativamente no processo de aprendizagem, o aluno deve ler, escrever, perguntar, discutir ou estar ocupado em resolver problemas e desenvolver projetos, tá? Por que estou falando isso? Tudo isso é processos para aprendizagem, né? E resolver problemas, desenvolver projetos é a prática, né? E resolver problemas tem a parte de discussão primeiro, discutir, entender o problema primeiro, depois vem a prática, né? E ao fazer isso, a gente tem o calibre, né, digamos assim, a expertise para ensinar alguém depois. Né? Então, além disso, o aluno deve realizar tarefas mentais de alto nível, como análise, síntese e avaliação. Tá? Análise, né, você, tá aqui o problema, essa é a melhor solução para o problema. Aí você vai da causa para o efeito. Né? Você vai partindo ali o problema é esse, então vou fazer isso de solução, como vão ser os efeitos. Né? A síntese é o contrário, você pega os efeitos e chega até a causa. Né? Às vezes você só tem o BO acontecendo aqui, mas você tem que chegar na causa do problema, você faz uma síntese. Tá? E a avaliação é realmente ver funciona, não funciona, funciona para todos os casos, funcionaria para outros casos e tal. Tá? Então, são tarefas mentais mais complexas que a gente faz. E a gente tem que ter coragem, e ali lembra do esclarecimento, esse esclarecimento para ir fazer. Não deixa para outra pessoa analisar, ou julgar, ou avaliar suas soluções, né? Nossa, até gaguejo aqui. Tá. Vamos lá. Então, nesse sentido, as estratégias que promovem a aprendizagem ativa podem ser definidas como atividades que ocupam o aluno em fazer alguma coisa, e ao mesmo tempo pensar sobre o que está fazendo. Gente, existem desenvolvedores em ação hoje, não na Start, porque todo mundo da Start é foda. Ponto. Mas existem desenvolvedores que não pensam sobre o que estão fazendo, nem sabem por que funcionou. Faz um negócio, funcionou, tá aí, e manda. E não entende por que funciona. Isso é absurdo, sabe? A gente tem que sempre fazer e pensar no que está fazendo. Não é tipo, funcionou, é mágico. Não. Por exemplo, vocês pegam ali, né, live coding, dá para vocês fazer um negócio sem saber tá funcionando, mas você não sabe por que tá funcionando. Aí o que vocês têm que fazer? Senta na cadeira, tem abril, e
Faz copy porque tá funcionando. Altera as coisas lá, apaga uma linha de código, vê o que acontece, sabe? Tem essa prática ali, essa discussão interna, sabe? Questionar. O que acontece se eu tirar isso? O que acontece se eu tirar aquilo? O que acontece se eu fazer isso? Sabe? Pensar o que você tá fazendo. Pensar o que tá aí na sua frente. Tá funcionando? Por que tá funcionando? Funcionaria se eu fizesse isso? Funcionaria se eu fizesse aquilo? E isso é esse o processo de discutir. E aí a gente aprende 70%, né? E junto com a prática, então a gente está aprendendo 80%. Então, entendem como algumas coisas simples que a gente introduz na nossa forma de aprender acelera muito mais o tanto que a gente aprende e o tanto, assim, o tanto que a gente domina daquele assunto e o tanto que a gente aprende, questão de quantidade, né? Então, assim, a profundidade e a amplitude, né? Então a gente fica mais profundo naquele assunto e a gente também sabe mais, porque a gente consegue fazer render mais aquele assunto e a gente pode avançar para outros, tá? Assim, a aprendizagem ativa ocorre quando o aluno interage com o assunto em estudo, ouvindo, falando, perguntando, discutindo, fazendo e ensinando, sendo estimulado a construir o conhecimento ao invés de recebê-lo de forma passiva do professor. É o que a gente aprendeu a vida inteira, gente. É o que a gente aprendeu a vida inteira. É duro. É duro a gente entender que o que a gente aprendeu a vida inteira não é a melhor forma. A gente vai ser sempre passivo dessa forma. A gente vai ser sempre suscetível a um charlatão que chegue ali e fala que vai te dar dinheiro fácil, né? E que vai te levar aqueles jargões, né? Ah, comece carreira de 15 mil amanhã, te coloca, sabe, esses influencers assim que vendem curso, né? E cobram caro. Né? Então, assim, a gente precisa construir esse conhecimento. E não podemos receber de forma passiva, né? Até funciona se eu estou passando conhecimento para vocês. Mas vocês têm que me considerar apenas um meio para o seu aprendizado, não um fim. Não, eu passo o que vocês aprenderem, o que está certo. Não, eu sou apenas um meio. Vocês vão pegar o que vocês pegaram de mim, vão anotar, fazer o que vocês precisarem, vão discutir com outras pessoas, vão praticar para ver se é verdade, né? E eventualmente ensinar alguém. Né? Mas primeiro, depois de ver ouvir, né? Talvez escrever sobre, anotar suas considerações, fazer perguntas, discutir com os colegas, né? É assim que vocês vão aprendendo, né? Não sejam coadjuvantes, não sejam figurantes no seu processo de aprendizagem, sejam protagonistas. Pegam seu aprendizado e faça valer. Né? Pega o conteúdo que a gente está dando, material que seja, os projetos, vão aprender com eles. Né? Olha o projeto linha a linha, apaga, tal, experiencia, né? Testa, aprenda com tudo isso, né? Tira o máximo disso. Né? Eu acho que é esse o ponto. Né? Em um ambiente de aprendizagem ativa, o professor atua como orientador, supervisor, facilitador do processo de aprendizagem, olha o que eu estava dizendo, e não apenas como fonte única de informação e conhecimento. É isso, gente. É isso. É importante ler vários livros de várias pessoas. É importante ver e ouvir várias pessoas. É importante discutir com várias pessoas. É importante praticar vários projetos de várias formas diferentes. Tá? Aqui a gente não é o detentor máximo de todo conhecimento. Não, muito pelo contrário. Tem muita coisa que eu não sei, muita coisa que eu às vezes estou falando errado. E é só você sendo ativo que você vai perceber que eu estou errado. É só você sendo ativo que você vai perceber que há uma outra forma. Ok? Então vamos lá. Então, consequentemente, o processo de conhecimento leva a saber ensinar. Isso é muito louco. Né? Por que eu falei lá do ensino público da Dinamarca? O que faz assim, o mais velho, né, é saber bem ensinar o que ele aprendeu para os mais novos, né? E tem essa colaboração, né? Então, gente, a gente aprende mais em ambientes colaborativos, muito mais que competitivos. A gente aprende mais, a gente ensina um ao outro. Né? E ensinando a gente sabe 95%. Então, quando a gente ensina alguma coisa, a gente quase masterizou aquela coisa, né? Vamos dizer assim. Se não masterizou, né? 95%, pô, né? É um bom número, né? Então, para a gente assimilar, nós aprendemos 95% do que ensinamos, 80% do que praticamos e 70% do que questionamos e discutimos. Até adicionei aqui. E aqui tem um provérbio chinês muito interessante, eles atribuem a Confúcio, tá, gente? Mas é complicado, eu coloquei só provérbio chinês, porque o pessoal atribui coisas a Clarice, por exemplo, a todo ano, né? Então, vamos lá. É um provérbio que diz mais ou menos assim: o que eu ouço, eu esqueço. O que eu ouço e vejo, eu me lembro. O que eu ouço, vejo, pergunto e discuto, eu começo a compreender. O que eu vejo, ouço, discuto e faço, eu aprendo desenvolvendo conhecimento e habilidade. O que eu ensino para alguém, eu domino com maestria. Interessante. E sintetiza muito bem o que a gente viu, né? Então, né, tá vendo que, aqui, como aquilo que eu disse, não que ler, escrever, ouvir, ver sejam formas inúteis de conhecimento. Não, são simplesmente passivas. O que significa que elas não são, elas em si mesmas, apenas elas, não são de grande valia. Elas são de valia se eu vejo, ouço, discuto e faço. Né? Se eu, além daquilo, eu trago pro ativo. Aí elas se tornam mais valiosas. Né? E aí, se eu faço isso, né, se eu tenho algum conhecimento, se eu desenvolvo conhecimento e habilidade naquilo, eu ensino para alguém. E aí já significa que eu já domino aquilo, que eu já tenho maestria naquilo. Legal, né, gente? Pra pensar, né? Eu sei que muitos de vocês ficaram reflitão aí e tal, mas é isso, gente. Então, o importante é notar como o protagonismo do aprendizado é passado da escola, da instituição, do professor, pro aluno. Né? Lembra que tem até aquela frase, quem faz a faculdade não, é o aluno, né? E é exatamente sobre isso, né? É o que o aluno vai fazer na sua jornada de aprendizado. Né? A jornada de aprendizado não pode ser só passiva, não pode ser só ouvir professor. Ela tem que ser essa busca, ela tem que ser a busca pelo conhecimento, né? Se você buscar uma coisa e ler, é muito mais valioso do que eu já te dar o negócio pronto e você ler. Por mais que ambos sejam assim, 10%, eu diria até que, mano, se você buscou o negócio e leu, tem ali uma parte de discussão e prática, né, um pouco antes, né, de tipo, o que eu preciso ler, para que eu preciso, quem é a melhor referência do assunto, né, qual assunto eu preciso aprender, e aí você vai ler, né, então tem uma atividade aí, a atividade dessa busca e discussão interna para buscar o que ler e aprender, né. Beleza, Gabriel, como é que eu posso fazer aqui no meu caso, né, no caso de vocês aí que estão aqui no Tech Academy, né, eu já dei vários exemplos, mas vamos
organizar um pouco melhor, eu vou dar umas dicas para vocês, tá? Então, ó, vamos aqui, ó, deixar a pirâmide aqui, porque ela é bonita e muito esclarecedora, para ficar na cabeça de vocês, né, para vocês verem bastante e ouvir bastante falando dela, tá? Então, tem um panorama sobre o que aprender. Então, que vocês precisam saber primeiro o que vocês têm que aprender. E eu acho que esse curso é maravilhoso para isso. Vocês têm um panorama sobre tudo que vocês precisam aprender, né? A gente não está dando conteúdo 100% completo de tudo, porque é impossível. Assim, é impossível no tempo que a gente temos. O principal objetivo disso é te dar o panorama e dar um certo nível de prática que vocês saibam 20% para resolver 80% dos problemas. Já viram a regra do 80-20? É essa a regra. Com 20% do conhecimento, eu consigo resolver 80% dos problemas. E isso é verdade, gente, é bem verdade. Né? Então, o foco desse curso é dar esses 20% para que vocês consigam inteirar os 80% dos problemas. Né? E com esses 20% também, aprender 80% das coisas. Vocês conseguem, com essa base, saber o que precisa aprender e correr atrás. Né? E eu vou mostrar para vocês também um outro site muito legal que vocês podem também ter esse panorama. Bom, ver conteúdo, né, aqui que a gente tem no Tech Academy ou em qualquer outro lugar, tá? E pesquisar as dúvidas. Mas, gente, eu já falei muito de documentação. E é lá, gente. Eu tenho uma dúvida sobre tal coisa. Documentação. Dúvida sobre função callback. Documentação. Dúvida sobre Node.js. Documentação. Tem a documentação inteira na internet. Tá tudo ali, sabe? Tem Integril. Senta ali e vê a documentação, gente. Senta ali, tira suas dúvidas. Se não der, discuta ali. Tem o canal ali de Node. Discuta no canal de Node o problema que você teve. Discuta no canal de Node a sua dúvida. Eu acho que isso é muito importante e isso é o que vai ajudar vocês assim assimilarem o conteúdo de uma forma mais profunda, né? 3. Desafiar, solidificar seu conhecimento com base em algum projeto, de preferência autodefinido. Então assim, tá bom, tirei minha dúvida aqui, tá, beleza. Agora eu tenho que assimilar isso aqui eu não posso esquecer mais. Faça um projetinho. Né? Aprendi Node aqui, tá, faz um CRUD. Né? Ali, uma API que faz um create, read, update e delete. Faz um CRUD. Né? Se põe nesse desafio, sabe? Se propõe a fazer as coisas. Né? A gente colocou os desafios para isso mesmo. Né? É legal vocês pegarem um desafio e conseguir levar ele até o final. Né? Fiz aqui, eles deram um desafio de eu fazer isso com o código ali do Live Coding e tal. Por que a gente deu esse desafio? Porque, no mínimo, vocês vão ter que entender por que o código está funcionando. No mínimo, vocês vão ter que olhar e ver o que cada função está fazendo para editar alguma coisa. Né? Ou onde está inserindo as imagens. Então, quem fez o desafio teve esse processo ativo de discutir, né, questionar o conhecimento que está ali, o projeto que está ali, praticar. E eu vi gente ensinando ainda, eu fiz isso aqui no meu, aqui é assim que faz. E é isso, gente, é isso que a gente quer, é isso que é bom. É isso que vai fazer vocês evoluírem, vocês, tipo, subirem pro espaço, entendeu? Não vai ter limite nenhum, é isso, tá? E 4, ajudar seus pares a ensinar, que eu acabei de falar, né? Então, gente, sempre se desafiem e sempre testem. Assim, estudou alguma coisa? Faz um projetinho para vocês. Ninguém precisa ver. Para vocês entenderem. Fiz HTML, vou fazer uma página de vendas para minha esposa. Vou, sei lá, aprendi JavaScript, vou fazer um scriptzinho para, não sei, para fazer número fatoral, né? Calcular números fatorais. Sabe? O cálculo da faculdade tá muito chato, vou fazer um script aqui em JavaScript para calcular. Sabe? É isso, gente. Assim, se proponham um desafio. E depois que aprender e solidificar esse conhecimento, compartilhe. Ajuda seus pares. Gente, se você já sabe um pouco mais, vai lá no Stack Overflow, ajuda alguém. Vê alguém que tá com um problema que você sabe resolver e ajuda a resolver. Sabe? Ali no Discord tem cheio de gente com dúvida todo dia. Chega ali e resolve a dúvida de alguém. Se você tem dúvida, coloca lá pra alguém, pra você ajudar alguém a aprender e aprender também. Né? Aprender com pares é sempre mais valoroso que aprender com o professor, gente. Acreditem. Acreditem. É um conhecimento que, no fundo, ele é mais absorvido porque o par fala numa linguagem parecida com você. Né? Então ele está aprendendo ali também, ele também está no processo. Então a comunicação é muito mais direta, muito mais fluida, natural que a comunicação com o professor. Né? Às vezes o professor vai se pegar no técnico. Então, gente, converse com seus pares, discutam com seus pares, façam um projeto com seus pares, por que não? Né? Inclusive tem um grupo aí que a gente vai mostrar alguma live aí, que a gente vai estar de parabéns que fez isso. Né? Então façam isso, gente. Essa é a forma ativa de aprender. Essa é a forma que a gente não fica coadjuvante do nosso processo de aprendizagem, que é o processo núcleo, né? O processo principal do nosso entendimento. Né? Então, é entendimento aqui como uma faculdade de entender, tá, gente? A faculdade cerebral, não entendimento de compreensão, tá? Mas é isso, gente. Eu acho que até me empolguei bastante, é um assunto que eu gosto, é algo que eu endosso, essa coisa de não ter tutores, sabe? Não que você não possa ter alguém que inspirar e tal, mas assim, é você não ter alguém em que você confie mais do que seu próprio processo de raciocinar. Né? Tipo assim, você pode ter alguém que você admira, mas você não pode fazer com que tudo que aquela pessoa fala você considere verdade, ou tudo que aquela pessoa fala é o que você vai fazer pra você. Não, isso não. Tem um nível aí, né? Tem que ter uma divisão. Você precisa ser seguro e ter a coragem de usar a sua própria capacidade de aprender, de ensinar, de raciocinar, né? De usar a razão, né? Bom, vamos lá, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Tem um site muito legal, que eu falei sobre ter o panorama, sobre o que aprender e tal. Né? O que eu vou aprender, Gabriel? O que eu vou fazer? Eu vou colocar meu cara aqui. Aí. Existe um site que é o Roadmap, tá? Tá até aqui, lá. Roadmap.sh. Gente, é um site muito legal, que mostra pra vocês meio que um passo a passo do que vocês têm que estudar. E é interativo o dashboard, olha que legal. Você clica aqui, ele mostra pra você, o que você tem que estudar. E aí, depois disso, só depende de você de buscar esses conteúdos, né? Então, por exemplo, a gente ensinou que a internet, a gente ensinou que HTML, CSS, JavaScript, né? A gente falou de controle de versão, né? De repositórios, né? A gente ensinou Git, a gente falou os básicos da segurança da internet, mas no módulo de Node vocês viram isso mais, né? Package Managers a gente viu sobre NPM, acredito que um pouquinho de Yarn também, né? E aí, gente, tá vendo como
como foi válida essa experiência com o Tech Academy, como o Tech Academy é. Sinceramente, o Tech Academy é foda, gente, pelo amor de Deus. Foda pra caramba. E assim, mas, gente, se alguma coisa vocês não entenderam aqui, só. Pô, eu não sei como funciona o browser. Pesquisa. Aprende, entende. É isso que é ser ativo no seu conhecimento. Não seja figurante no seu processo de conhecimento. Seja ativo. Né, pack de enfim, aqui tem tudo que você vai precisar aprender, tá? Inclusive, ó, aqui a gente tem coisa aqui que tem muitas opções, né? Então aqui o enroxo é as recomendações baseadas no mercado atual, tá? Então, o Next.js tá super quente o mercado, React tá super quente o mercado, TypeScript tá super quente o mercado, né? Então, assim, isso daqui são as recomendações, mas não terceirize suas decisões, tá? Então, assim, o que você vai aprender, veja de acordo com o que você precisa, tá? Enfim, isso aqui você vira você aprender tudo que tá aqui, você vira o programador pica das galáxias, ou a programadora, ou a programadora pixa das galáxias de front-end. Aí você fala, beleza, terminei esse roadmap, sou fodão. Aí você vem pro back-end. Aí aqui também tem, ó, tudo de back-end que você precisa saber e tal. E aqui, terminou isso aqui, depois de terminar outro, você é um full stack, né? Aí tem DevOps, React, Angular, Android, enfim, tudo, gente. E é tudo muito bem feito, né, como vocês podem ver, né? Esse daqui ainda não tá iterativo, né, porque eu acho que é mais recente. Mas, gente, olha que fantástico. Então, assim, uma parte, que é a parte de buscar o que eu tenho que aprender, né, de saber o que eu não sei, que é uma etapa bem difícil, demorada, vocês têm na mão. Tá aí, tá? Roadmap.sh, tá aí. Vocês só chegam ali, e aí vocês já sabem o que vocês têm que buscar, aonde buscar, o que aprender. E, gente, tudo isso tem documentação. O Git tem documentação, o JavaScript tem documentação, HTML tem documentação, CSS tem documentação, Angular tem documentação, React tem documentação, Bootstrap tem documentação, tudo tem documentação, gente. Então, assim, quer aprender um negócio? Eu quero aprender Flutter, porque eu quero desenvolver aplicativo mobile. Beleza, coloca Flutter. Tá aqui a documentação do Flutter. Você consegue aprender Flutter. Na verdade, você consegue aprender qualquer linguagem de programação apenas com a documentação. Qualquer. Apenas com a documentação. E não estou brincando, gente. As documentações foram feitas para isso. Foram feitas para você olhar nela e aprender como se usa aquela ferramenta. Tá? E é claro que, antes, vocês precisam saber o básico de programação, né? Aquilo que a gente mostrou, lógica de programação, algoritmos, como funciona uma linguagem de programação, né? Claro que tudo isso que a gente ensinou no curso, vocês precisam assimilar, praticar mais, ficarem craques nisso. Aí depois disso, vocês conseguem aprender qualquer coisa. Né? Vocês conseguem, aqui em Docs, né? Eu acho que. Não sei se é Dev. Tem Development aqui, ó. Learn. Pronto. E aqui ele mostra tudo que vocês precisam para aprender Flutter, por exemplo. Né? E lá, Beginner, Intermediate e Advanced. E é sensacional, gente. Eu tô dando um exemplo, tá, gente? Mas tem várias documentações, tá? Eu acho que essa não é a documentação de Flutter. Acho que você pesquisa Flutter com doc. Tá aqui, lá, é docs.flutter. E aqui você tem tudo, lá, como construir a introdução a widgets, que é o básico de Flutter, por exemplo, né, que ensina como fazer um Hello World em Flutter. E é isso, e aí acho que tem em português também. Mas enfim, não vem ao caso. Mas, gente, leia documentações. Não entendeu o negócio? Vai na documentação e pesquisa aquele negócio na documentação. Né? Vou colocar aqui, callback. Não entendi callback. Olha lá, handle change to a text field. Eu preciso do callback num text field, você vai usar aqui. Return data from screen. Preciso do callback para retornar dados de uma tela, né? Para controlar taps de botões, né? Então, enfim, aí você tem todos os resultados aqui. E toda a documentação tem uma engine de busca e você consegue buscar ali a sua dúvida, tá? Não tô falando que não precisa perguntar. Acho que perguntar é uma forma muito boa. Criar uma discussão sobre o assunto também é uma forma muito boa. Mas isso aqui também é uma forma de ser ativo e pegar as rédeas do seu aprendizado, garantir que você vai aprender aquilo, garantir que aquele conhecimento não vai te escapar, que você quer aquilo. Eu vejo muita gente aí no Tech Academy que é assim, que busca, que vai aprender, põe mais ali, sempre tá correndo atrás. E é isso, gente. Esse é o processo. Isso é o ideal. É assim que vocês vão aprender de verdade. Mas enfim, acho que eu falei muito, né, gente? Fica aí as dicas. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham dado ou a chacoalhada que vocês precisam, ou aquecida no coração que vocês precisam, se vocês já faziam isso, ou tenham abrido a mente de vocês para uma coisa muito importante, tá? E se gostarem de filosofia, procurem o texto O que é Esclarecimento do Kant, é uma carta, né? Tem acho que 8 páginas que ele escreveu quando perguntaram a ele o que é esclarecimento, né? E aí tem aquele trecho muito bacana que vocês viram sobre essa maioridade intelectual, fazer o uso próprio da razão, tá, gente? Bom, é isso. Acho que estamos bem por aqui, né? Vou